Bom dia, meu nome é Marília Maronese Brum, sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança de São José do Rio Preto, e hoje eu vou apresentar o Clube do Livro com o tema de comunicação interventricular. Então, a comunicação interventricular nada mais é do que um defeito do septo ventricular, causando uma comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, ou entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. É a cardiopatia congênita mais comum na infância, chegando até a 40% das cardiopatias nessa faixa etária, mas em números gerais ela fica atrás da válvula aórtica bicúspide quando a gente pensa em todas as faixas etárias. Ela não tem preferência por sexo e pode ser isolada ou associada a outras cardiopatias congênitas. Então, a formação do septo para a gente é importante para entender como essa patologia acontece. A septação ventricular vai acontecer, então, entre o 38º dia e o 45º dia de gestação, e o septo interventricular é composto por duas porções, a porção muscular e a porção membranosa. Quando acontece o balonamento dos ventrículos, ocorre a formação da porção muscular do septo interventricular, faltando apenas a porção membranosa, então. Por ele fazer parte da parede do ventrículo, disse, então, que a porção membranosa que é a verdadeira estrutura septal. Então, acontece primeiro a septação atrioventricular, que a gente consegue ver na imagem aqui de cima. Entre a septação atrioventricular, então, ocorre a divisão entre átrios e ventrículos e entre canal atrioventricular direito e canal atrioventricular esquerdo. Ao mesmo tempo, ocorre o balonamento dos ventrículos e a formação da porção inferior do septo interventricular, que vai ser a porção muscular. Quanto à parte membranosa, então, ela é formada por três estruturas: o coxinha endocárdico, a crista bulbar direita e a crista bulbar esquerda. Então, é a proliferação dessas regiões que vai fechar o septo interventricular. Ela acontece ao mesmo tempo que a septação das vias de saída. Então, ao fim da septação da parte membranosa do septo interventricular, também ocorre a septação da via de saída. Então, o septo interventricular, ele é composto, agora para a gente pensar nas CIVs, de uma via de entrada, uma via de saída e a porção trabecular. O septo membranoso, então, ele fica adjacente à aorta e a porção muscular é dividida, então, nessas três partes: a via de entrada, a via de saída e a porção trabecular. O septo membranoso, então, ele fica atrás do folheto septal da tricúspide e ele vai se relacionar com os folhetos coronariano direito e não coronariano da válvula aórtica. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver, então, na linha tracejada é o anel tricuspídeo e a parte transiluminada é o septo membranoso. Em relação às câmaras direitas, então, o septo membranoso se relaciona com o átrio direito e com o ventrículo direito. Já em relação às câmaras esquerdas, ele é uma estrutura completamente do ventrículo esquerdo e tem relação com os dois folhetos coronarianos, então, os dois folhetos da válvula aórtica, o não coronariano e o coronariano direito. O folheto coronariano esquerdo fica aqui e a gente vê que ele não tem relação, então, com o septo membranoso. Então, para a divisão das porções da parte muscular do septo interventricular, a gente tem que ter na cabeça alguns marcadores anatômicos. O primeiro deles, então, é o implante dos músculos papilares da tricúspide, formando a via de entrada do ventrículo direito. Além disso, existe a divisão agora entre porção trabecular e via de saída. Ela acontece através aqui do marcador, que é a trabécula septo-marginal, que se divide no braço anterior e no braço posterior, e tem a prega ventrículo infundibular. Essas estruturas compõem a crista supraventricular, que vai dividir, então, entre via de saída e porção trabecular. Nessas imagens, então, a gente consegue ver essas regiões. Então, a região trabecular, via de entrada e via de saída com o septo membranoso, a partir do ventrículo direito. E na segunda imagem, a gente vê essas regiões no septo interventricular do ventrículo esquerdo.
E o que a gente percebe é que não há uma correspondência direta entre as regiões do ventrículo direito e as regiões do ventrículo esquerdo, quando a gente pensa nessas estruturas. Então, quando a gente classifica, é sempre a partir do ventrículo direito. A classificação, então, se dá a partir das bordas dessa comunicação. Se as bordas forem todas musculares, ela pode ser classificada em musculares apicais e trabeculares, musculares de via de entrada e musculares de via de saída. Se tiver bordas no septo membranoso, é uma CIV perimembranosa que pode se estender para a via de entrada, para o septo trabecular e para a via de saída, ou ela pode ser uma CIV duplamente relacionada. E quando a gente fala relacionada, é relacionada às valvas ventrículo-arteriais. Então, quando uma das bordas dessa CIV está relacionada com a continuidade entre a pulmonar e a válvula aórtica. E ela pode ter extensão ou não para o septo membranoso. Então, as CIVs musculares podem estar na via de entrada, na via de saída, na porção trabecular e na porção apical, sendo que o que separa a CIV muscular trabecular da apical é a banda moderadora. E as CIVs perimembranosas, então. Aqui a gente consegue ver que elas podem se estender para a via de saída, para a porção trabecular e para a via de entrada. Nessa segunda imagem, a gente vê a CIV perimembranosa a partir do ventrículo esquerdo. E nesse asterisco, a gente vê o folheto septal da válvula tricúspide. Então, tendo aí completa certeza que é mesmo uma CIV perimembranosa, porque ela fica atrás desse folheto. A CIV duplamente relacionada, então, como eu tinha dito anteriormente, ela tem uma das bordas na continuidade entre a válvula pulmonar e a válvula aórtica. E uma das complicações também associada a esse tipo é que pode acontecer o prolapso do folheto da válvula aórtica na tentativa de fechamento dessa CIV. Outro tipo de comunicação, então, é uma comunicação entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo, que é chamado defeito de Gerboldt. Ele acontece na região do desnível entre a válvula tricúspide e a válvula mitral. E nessa imagem da direita, a gente consegue ver, então, o fluxo vindo do ventrículo esquerdo em direção ao átrio direito. Outra parte importante da anatomia das CIVs é a relação com o sistema de condução. Então, a gente tem o nó atrioventricular lá no ápice do triângulo de Koch, e ele emite, então, o feixe de His. O feixe de His, normalmente, vai estar na região onde está o septo membranoso. E quando a gente tem esse defeito, ele vai desviar dessa região de falha do septo. Quando a CIV é muscular, ela não tem relação direta com o feixe de His. Mas quando a gente fala de uma CIV perimembranosa, o feixe fica na borda posterior inferior dessa CIV. Então, principalmente para o cirurgião, isso é bastante importante na hora do fechamento. Em 2018, então, foi feita uma conferência que juntou grandes nomes da anatomia e eles propuseram uma nova classificação. Essa nova classificação, então, ela sugere que sejam nomeadas as CIVs a partir da geografia e não do tipo da CIV ou das bordas, como a gente tinha falado anteriormente. Então, as CIVs são nomeadas a partir da via de entrada, da via de saída, trabecular ou apical. E aqui está a tabela de classificação, mas é mais para mostrar para vocês, então, que as classificações, então, são perimembranosa, via de entrada, trabecular, via de saída. A CIV central é uma discussão dessa conferência, que eles não conseguiram decidir se ela é muscular, se ela é perimembranosa, então ainda é uma classificação que não está consolidada. Pelo menos não no Brasil. Quanto à fisiopatologia, então, o fluxo, a gente sempre tem que lembrar que ele vai de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. E dois fatores vão influenciar nessa fisiopatologia. O tamanho do shunt, então o tamanho da CIV, e a direção do shunt, que daí é a diferença entre as pressões. E por isso, aí, a resistência vascular pulmonar é bastante importante. Então, ao nível dos ventrículos, ocorre a passagem de fluxo da câmara de maior pressão para a câmara de menor pressão, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Então, a primeira
característica aparece, é o shunt esquerda-direita. Esse fluxo, então, vai para as artérias pulmonares, retorna pelas veias pulmonares, chega ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo, ocasionando uma sobrecarga dessas câmaras esquerdas. Como não acontece a passagem de sangue desoxigenado para as cavidades esquerdas e, consequentemente, para o sistema, ela é uma cardiopatia acianogênica. Um aspecto importante da gente pensar, principalmente no exame físico dessas crianças e no desenvolvimento dos sintomas, é a diferença entre a circulação fetal e transicional para a circulação pós-transicional. Na circulação fetal e transicional, a resistência vascular pulmonar e a pressão pulmonar são bastante aumentadas, porque na circulação fetal a oxigenação acontece pela placenta. E no período transicional ocorre aos poucos a queda dessa pressão pulmonar. Então, no começo da vida, essa resistência vascular pulmonar é aumentada e a pressão pulmonar também. Diante disso, tem pouca diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, vai ter pouco fluxo entre as câmaras esquerdas e as câmaras direitas. O paciente, nesse momento, então, vai ser um paciente assintomático. Já na circulação pós-transicional, ocorre a queda da resistência vascular pulmonar e da pressão pulmonar e aumenta a diferença de pressão entre as câmaras, ocasionando, então, um aumento do fluxo da câmara esquerda para a câmara direita, e aí aparecem os sintomas. Na semana passada, a gente teve a aula de CIA, então, e a gente viu que, apesar de ser uma cardiopatia com hiperfluxo pulmonar, ela não dá tantos sintomas ou só vai ser sintomática mais tarde na vida da criança. Então, na CIV também acontece o aumento de fluxo pulmonar. Aumenta a pressão capilar pulmonar e aumenta a pressão do átrio esquerdo, porque chega mais volume de sangue ali. A diferença entre a CIV e a CIA começa aqui, porque na CIA, o sangue é trocado nos átrios, enquanto na CIV, a troca de sangue vai ser nos ventrículos. E como vai ter uma sobrecarga de câmaras esquerdas, ocorre um aumento da PD2 do ventrículo esquerdo, um aumento da pressão de átrio esquerdo, pressão capilar pulmonar. E por isso a criança é mais sintomática na CIV do que na CIA. Bom, além da direção do shunt, a gente tem que pensar no tamanho da CIV também. Existem duas formas de classificação, tanto a anatômica quanto do shunt intracardíaco. Essas classificações variam bastante de referência para referência. Aqui eu usei tanto o MOS como o UpToDate para classificar. Então, na classificação anatômica, a referência é o diâmetro da aorta. Uma CIV pequena, então, tem menos que 50% do tamanho do anel aórtico. A média entre 50% e 99% e a grande maior ou igual a 100%. Quanto ao shunt intracardíaco, então, é a relação entre o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico, o QPQS. Quando é pequena, essa relação de fluxos, então, é menor do que 1,5, média fica entre 1,5 e 2, e a grande é maior ou igual a 2. Então, pensando tanto no tamanho da CIV quanto na direção do fluxo, o tamanho da CIV importa dessa forma. Quando a CIV é pequena, ocorre uma pequena passagem de fluxo, então, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito e, consequentemente, vai ter uma repercussão pequena para as câmaras esquerdas. Quando a CIV é moderada, então, aumenta o fluxo, aumenta a repercussão para as câmaras esquerdas, e quando a CIV é grande, esse raciocínio se continua, sendo que pode acontecer até uma sobrecarga de câmaras direitas nesse caso. Por causa desse fluxo aumentado, ocorre um remodelamento vascular pulmonar, porque é muito fluxo para o pulmão, agride a parte vascular pulmonar. Quando acontece esse remodelamento, as pressões do lado direito aumentam também, chegando a um ponto em que ela pode chegar à pressão sistêmica ou até ultrapassar a pressão sistêmica. Como o fluxo vai do lugar de mais alta pressão para o de mais baixa pressão, esse fluxo pode, inclusive, se inverter, mandando o sangue desoxigenado para o organismo. O quadro clínico, então, vai depender dessas repercussões, tanto do tamanho do shunt quanto da direção do shunt. Como é uma cardiopatia com shunt esquerda e direita, tem um hiperfluxo
pulmonar e uma sobrecarga de câmaras esquerdas, chegando a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Sintomas disso, então, são uma congestão pulmonar, taquipneia, dispneia, uma criança que tem dificuldade de ganho ponderal, tem infecção de vias aéreas de repetição, taquicardia tentando compensar por causa da insuficiência cardíaca, cardiomegalia, chegando a ter até hepatomegalia, derrame pleural e derrame pericárdico. O quadro clínico, então, a gente observa principalmente em relação ao tamanho das CIVs. Quando a CIV é pequena, existe pouco fluxo da esquerda para a direita, e o paciente vai ter um bom ganho ponderal, vai ter um bom desenvolvimento, e normalmente o diagnóstico é feito por um sopro à ausculta, que é encontrado incidentalmente. Como essa CIV tem tendência de fechar, o sopro tende a aumentar ao longo do tempo. Quando a CIV é moderada grande, então tem mais fluxo da câmara esquerda para a câmara direita, e assim que a pressão pulmonar começa a cair, a criança começa com sintomas de insuficiência cardíaca e hiperfluxo. São aqueles que eu citei anteriormente. Vai ser uma criança taquipneica, dispneica, com dificuldade de ganho poderal, sudorese excessiva, a infecção de vias aéreas de repetição, taquicardia, hepatomegalia, cardiomegalia. E o sopro pode ser baixo ou até ausente, porque a velocidade do fluxo vai ser um pouco menor. Além disso, o gradiente entre as câmaras, conforme aumenta o tamanho da CIV, diminui. Então, um aspecto importante do nosso exame físico é o sopro da CIV. O fluxo entre a câmara esquerda e a câmara direita vai ocorrer entre toda a sístole, porque mesmo tendo a comunicação, existe uma diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito durante toda a sístole. Portanto, é um sopro holossistólico. A magnitude desse sopro, então, vai ser inversamente proporcional ao tamanho do defeito. Ele é melhor auscultado em borda external esquerda baixa e pode ter irradiação para a borda external direita. Porém, nem sempre a gente vai escutar um sopro holossistólico. Em alguns casos, esse sopro pode ser protossistólico, então só no começo da sístole. Então, vamos pensar, né? Se o que a gente escuta no sopro é a passagem de fluxo de uma câmara para outra e ela só está acontecendo no começo da sístole, não é porque as pressões se igualaram, mas na verdade porque a CIV fecha durante a sístole. Então, é uma característica das CIVs pequenas. Então, com a contração do ventrículo, essa CIV se oclui durante a sístole e só ocorre a passagem de fluxo no começo. Quando a CIV é maior, então podem acontecer dois fenômenos. O primeiro é o desdobramento da B2. Então, na segunda bulha, a gente tem o fechamento das válvulas ventriculo-arteriais, fechamento da válvula aórtica e fechamento da válvula pulmonar. Como tem mais fluxo passando pela pulmonar, o fechamento dela é atrasado, e por isso a gente escuta o desdobramento. O segundo fenômeno, então, é o aparecimento da terceira bulha, e a terceira bulha acontece porque, por causa desse aumento de volume, né, e um coração que está sobrecarregado em câmaras esquerdas, o ventrículo esquerdo se enche rapidamente no início da diástole. Então, mostra uma sobrecarga volumétrica. Podem ser encontrados outras auscultas na CIV. Podem ser encontrados esses sopros diastólicos, e eles acontecem quando há uma regurgitação aórtica ou quando tem uma estenose mitral relativa ao aumento de fluxo nas câmaras esquerdas. Outra ausculta particular que pode ocorrer na CIV é a B2 única e hiperfonética. Quando a gente tem esse exame físico, ele é sugestivo de hipertensão pulmonar. Quanto aos exames complementares, então, a gente ainda tem que pensar no tamanho das CIVs e na repercussão que elas causam. Então, na CIV pequena, a gente vai ter pouca repercussão para as câmaras esquerdas e o fluxo pulmonar vai estar um pouco aumentado. Na moderada e na
e na grande, então na ampla, isso se altera, aumenta a área cardíaca e aumenta o fluxo pulmonar. E quando a gente chega num quadro de hipertensão pulmonar, né, o fluxo pulmonar diminui, consequentemente, as câmaras esquerdas ficam menos sobrecarregadas e a área cardíaca volta ao tamanho normal. Então, nesse primeiro raio-x, a gente vê um coração de tamanho normal, com um pouco de aumento na trama vascular pulmonar. Essa daqui é uma CIV pequena, me desculpa, moderada. Nesse caso, então, a gente vê uma área cardíaca bastante aumentada, principalmente com um componente de câmaras esquerdas, com aumento de átrio esquerdo, aumento de ventrículo esquerdo, com a ponta do ventrículo mergulhada no tórax. Uma trama vascular bastante acentuada, demonstrando um grande fluxo pulmonar. E nesse caso, então, a gente tem uma área cardíaca normal de um paciente que, por uma CIV, desenvolveu hipertensão pulmonar. A trama vascular aqui muda. Então, a gente vê uma pobreza de fluxo na periferia e uma cefalização da trama vascular. Quanto ao eletrocardiograma, a gente mantém essa análise conforme o tamanho e conforme a repercussão. Então, numa CIV pequena, o eletrocardiograma pode ser normal, moderada vai ter sobrecarga de câmaras esquerdas, quando é grande pode ter, inclusive, sobrecarga de câmaras direitas, ou quando começa a aumentar a pressão pulmonar. E quando a gente evolui para um quadro de hipertensão pulmonar, a sobrecarga é puramente direita. Nesse primeiro eletro, então, a gente vê um paciente que já tem o eixo elétrico desviado, com o eixo negativo em D1 e AVF, mostrando um desvio extremo do eixo. Em V1, a gente vê um componente de QR, que demonstra principalmente uma sobrecarga direita, e uma S importante em V3 e V4, mostrando sobrecarga esquerda. Já nesse eletrocardiograma, então, é de um paciente que desenvolveu hipertensão pulmonar. A gente vê novamente o QR em V1, um atraso na condução do ramo direito, então, não chega a ser um bloqueio porque não atinge critério, mas ele tem um atraso na condução em V1, V2, D2, D3 e VF, com um componente maior de R do que S em V6. No ecocardiograma, então, ele é um método de escolha para diagnóstico e deve caracterizar bem a CIV, quanto à localização, as bordas, o número, tamanho, relação entre o feixe de condução, relação com as válvulas atrioventriculares e ventriculo-arteriais, a repercussão dessa CIV e se tem alguma lesão associada. Essas imagens que eu coloquei à direita, elas servem principalmente para a gente pensar que quando a gente vai medir uma CIV, não necessariamente é onde o septo deveria estar, mas sim onde o cirurgião vai fechar. Então, no ecocardiograma, a gente consegue ver diferentes porções do septo a depender do corte. No corte paraesternal, no eixo longo, na porção de ápice, a gente vê principalmente o septo trabecular e a porção da via de saída. No paraesternal eixo curto, a gente vê, então, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito e via de saída do ventrículo direito. Vendo, então, a porção membranosa aqui, pensando até meio-dia, membranosa e via de entrada, e depois de meio-dia, a via de saída. A nível da válvula mitral, a gente vê a via de entrada e a porção anterior e média do septo trabecular, e indo a nível dos músculos papilares, todas as regiões do septo trabecular, menos a porção apical, então anterior, médio e posterior. No apical, 4 câmaras até os 5 câmaras, então, quando a gente deixa mais posterior, a gente vê todo o septo trabecular. Anteriorizando o cursor, a gente vê a banda moderadora e dividindo, então, entre porção apical e trabecular do septo muscular e a via de entrada. E a nível dos 5 câmaras, a gente consegue ver a via de saída. No corte subcostal, então, quando a gente vê 4 câmaras, novamente, na parte apical, a gente vê o septo muscular e no 4 câmaras de subcostal, a via de entrada. E conforme a gente vai anteriorizando, a gente vê porções da via de saída.
Quando a gente vê aqui, então, abre a via de saída do ventrículo direito, a gente vê a porção trabecular e a via de saída, e trazendo a nível dos músculos papilares, a gente tem aquela mesma imagem do parasternal eixo curto, só que de outro ângulo. Então, essa primeira imagem de ecocardiograma, a gente consegue ver a sobrecarga de câmaras esquerdas ocasionada pela CIV, então átrio direito, ventrículo esquerdo, com aumento de átrio esquerdo e aumento de ventrículo esquerdo. Essa é uma CIV perimembranosa, então, e o marcador dela é que tem uma continuidade entre a válvula mitral e a válvula aórtica. Então, como a gente viu no parasternal eixo curto, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito e via de saída. E em relação à válvula aórtica, quando a gente tem uma porção de CIV até meio-dia, é uma CIV perimembranosa e até extensão para via de entrada. Na CIV muscular, então, a diferença aqui que a gente vê nessa imagem especificamente, da CIV perimembranosa para a CIV muscular, é que tem uma porção muscular para formar a borda da CIV. Nessa imagem, a gente vê, então, átrio direito, ventrículo direito, a banda moderadora e uma CIV acima da banda e outra CIV abaixo da banda. Então, uma CIV trabecular e a outra apical, ambas musculares. Nessa imagem, então, a gente vê no parasternal eixo longo, é o mesmo paciente que tem a banda moderadora aqui, a CIV apical e a CIV trabecular. A CIV tipo queijo suíço, então, são vários defeitos do septo ao longo do septo. A gente vê aqui, então, é um apical 4 câmaras, mas ele está com a imagem invertida. Aqui é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, e a gente vê a passagem de fluxo da câmara esquerda para a câmara direita por vários orifícios. Nesse segundo vídeo, a gente vê o corte parasternal eixo curto, então, a nível dos papilares, com a passagem desse fluxo. A duplamente relacionada, então, como eu tinha dito anteriormente, ela tem relação com a continuidade entre a válvula aórtica e a válvula pulmonar. E aqui a gente vê justamente isso, essa continuidade e uma CIV exatamente abaixo dela. Quanto ao cateterismo, então, hoje em dia o ecocardiograma é o mais utilizado para diagnóstico de CIV, mas o cateterismo é importante para avaliar também os fluxos, então entre o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico, e principalmente para o diagnóstico de hipertensão pulmonar. A história natural das CIVs, então, varia conforme o tamanho delas. A CIV pequena tende a fechar, 75% delas fecham espontaneamente até os 2 anos, sendo que a maioria fecha nos primeiros 6 meses. E mesmo que não ocorra o fechamento, a evolução é benigna. Os mecanismos de fechamento da CIV são a interposição do folheto septal da válvula tricúspide, a hipertrofia muscular, fechando as CIVs musculares, e pode acontecer, então, o prolapso do folheto coronariano direito ou não coronariano da válvula aórtica. Então, nessa imagem à direita, a gente vê justamente isso, que o fluxo acaba prolapsando o folheto, que causa o fechamento da CIV, porém, leva a uma insuficiência aórtica. Na CIV moderada, pode ou não ocorrer o fechamento espontâneo. Quando a CIV é sem repercussão, normalmente o paciente não desenvolve sinais de insuficiência cardíaca e não precisa de medicação para controle. Só que ela tem que ser acompanhada um pouco mais de perto do que os pacientes com CIV pequena. Quando a CIV moderada tem repercussão, então o paciente pode desenvolver sinais de insuficiência cardíaca e só é indicado o tratamento medicamentoso a partir dos sintomas. Deve ser acompanhada a cada 3 meses e a conduta nessas CIVs, ela é controversa na literatura. A CIV ampla, então, não fecha espontaneamente, são crianças mais sintomáticas, com dificuldade de ganho ponderal e taquidispneia, e se não houver cirurgia, vai ocorrer o remodelamento da vasculatura pulmonar e a inversão do shunt. Quando esse shunt inverte e manda sangue não oxigenado para o sistema, levando a uma cianose desse paciente, a gente está falando da síndrome de Eisenmenger. A correção dela deve ser realizada até 1 ano de idade e, em alguns casos, essa intervenção tem que acontecer antes dos 6 meses, porque alguns pacientes têm mais risco de desenvolver hipertensão pulmonar.
E o nosso exemplo modelo disso são os pacientes com síndrome de Down. Como complicações, então, as CIVs moderadas a grandes podem levar a uma hipertensão arterial pulmonar, a endocardite infecciosa, dilatação e disfunção do ventrículo esquerdo, arritmias e alterações estruturais, a insuficiência aórtica e pode até levar à obstrução da via de saída do ventrículo direito. Isso acontece com o que eles chamam de ventrículo de duas câmaras, em que a porção da via de saída acaba se hipertrofiando, principalmente por causa do jato da CIV. Então, a porção basal do ventrículo tem uma pressão diferente da porção apical do ventrículo. O segmento das CIVs pequenas, então. A primeira consulta com o cardiopediatra deve ser entre 3 a 4 semanas de vida, e essa data é pensando naquela queda da resistência vascular pulmonar. Se o paciente for sintomático, deve ser indicado tratamento medicamentoso, mas se ele for assintomático e não tiver fator de risco para hipertensão pulmonar, deve ser agendado um retorno com 6 meses. Se nesse retorno o paciente não tiver sopro, pode ser dado alta sem novo ecocardiograma, mas se ele tiver sopro e for assintomático, é agendado um novo retorno com 12 meses. E, novamente, evoluiu sem sopro, pode ser dado alta sem eco, e com sopro, mas assintomático, acompanhamento a cada 2 a 5 anos. Esse segmento, a fonte, então, é o UpToDate, é americano, é bem menos invasivo e eles fazem muito menos exames do que nós. Nosso acompanhamento é um pouco mais de perto e a gente não dá alta do nosso serviço sem o novo ecocardiograma para documentar a ausência de CIV. Na CIV moderada ampla, então, ele sugere que nos pacientes assintomáticos o acompanhamento deve ser feito a cada 3 meses e, se evoluir para uma presença de B2 única, ser realizado o novo eco. Esse eco, então, analisa a pressão sistêmica e pulmonar. Se o paciente tiver uma pressão arterial pulmonar mais do que 50% da pressão arterial sistêmica, deve ser indicada a cirurgia entre 6 a 12 meses. Mas se a pressão pulmonar for menor do que 50% da pressão arterial sistêmica, aí a gente mantém o acompanhamento. Se com 1 ano o paciente estiver assintomático e o ecocardiograma estiver sem repercussão, o retorno pode ser com eco a cada 1 a 2 anos. Já se o paciente mantiver dilatação de ventrículo esquerdo, de câmaras esquerdas, mas se mantiver assintomático, esse é o ponto de discordância na literatura. Então, alguns centros acompanham clinicamente e outros centros indicam cirurgia por volta de 12 meses. Nos pacientes sintomáticos, então, é iniciado tanto o tratamento medicamentoso quanto o suporte nutricional e indicada a cirurgia entre 6 a 12 meses. O tratamento, então, consiste num tratamento de insuficiência cardíaca, em que a gente vai ter a congestão pulmonar, um aumento de pós-carga, aumento de pré-carga e uma falência cardíaca ao longo do tempo, né? Nesse caso, então, quanto à congestão pulmonar, a gente atua com a furosemida, na dose de 1 a 3 miligramas quilo dia, e a gente associa a espironolactona. Nem todas as fontes citam a espironolactona. A gente usa principalmente por causa da espoliação de eletrólitos. A gente pode atuar também na pós-carga aumentada, reduzindo essa pós-carga e atuando no remodelamento cardíaco. Para isso, a gente indica, então, um inibidor da ECA, que aqui a gente usa o captopril, e na faixa etária da CIV sintomática, normalmente é o captopril mesmo, com dose de 1 a 4 miligramas quilo dia. E para ajudar no inotropismo, a gente pode usar digoxina na dose de 10 microgramas quilo dia, dividida em 2 doses. Então, o déficit calórico nesses pacientes é bastante importante. A necessidade calórica deles chega a 150 quilocalorias por quilo por dia. A princípio, a gente pode tentar um aporte maior por via oral, mas se o déficit calórico permanecer, a gente passa uma sonda enteral e tenta essa suplementação via enteral. O ideal é não realizar uma restrição hídrica nessa faixa, porque ele tende a levar à restrição calórica e tentar aumentar as calorias da quantidade hídrica que ele já ingere, então adicionando carboidratos e lipídios a essa alimentação.
Outra medida que a gente pode tomar é evitar o gasto de energia com estresse fisiológico, então tentar sempre manter a normotermia desses pacientes, evitar anemias e usar oxigenoterapia se for necessário. Como que a gente indica o cateterismo, então? Os pacientes que a gente tem que ter mais em alerta para a evolução para a hipertensão pulmonar são os pacientes com risco, então os pacientes com síndrome de Down, pacientes com CIV ampla e os pacientes que têm a B2 única. A princípio, é feito um ecocardiograma para estimar a pressão pulmonar e depois indicado o cateterismo. Então, são indicações a CIV ampla com shunt esquerda-direita pequeno, ou se teve um início tardio do acompanhamento de uma CIV moderada a ampla e não tem tanta repercussão de câmaras esquerdas. Na avaliação da pressão pulmonar, então, se o valor da pressão pulmonar for menor que 8 watts por metro quadrado, está indicado o fechamento cirúrgico. Se for mais que 12, tem uma contraindicação a essa correção. E se tiver entre 8 e 12, pode ser feito um teste de vasorreatividade. Então, o objetivo da cirurgia é evitar o desenvolvimento de uma hipertensão pulmonar irreversível e o momento ideal tem que ser analisado caso a caso. São indicações cirúrgicas. Sintomas de insuficiência cardíaca, apesar de uma terapia otimizada. CIVs moderadas a amplas, com aumento da pressão pulmonar. Se existe um shunt esquerda-direita aumentado, com QPQS maior do que 2, mesmo se o paciente estiver assintomático. Se tiver um prolapso valvar aórtico. Se ele desenvolveu essa obstrução da via de saída do ventrículo direito, ou se o paciente tiver uma endocardite bacteriana. Então, as cirurgias podem ser duas. A bandagem pulmonar normalmente é indicada para CIVs mais complexas, ou CIV tipo queijo suíço, ou associada a outras malformações cardíacas, ou quando o peso da criança for muito baixo e impedir essa correção total. Então, crianças entre 1,5 kg e 2. Na correção total, então, é realizado o bypass cardiopulmonar. A depender do tamanho da CIV, pode ser sutura direta ou implante de um PET. Na maioria das vezes é um implante de PET, porque é uma CIV moderada ampla. O acesso normalmente é feito pelo átrio direito. Em algumas CIVs específicas de via de saída, pode ser feito o acesso pela porção infundibular do ventrículo direito. As complicações pós-operatórias, então, 25% são de CIV residual, 3% tem um bloqueio atrioventricular total e também pode ocorrer o bloqueio fascicular. Quando acontece o bloqueio fascicular, pode ser tanto direito ou esquerdo, e normalmente não tem repercussão hemodinâmica, e a mortalidade é baixa, entre 0,3% a 0,6%. Existe também o tratamento percutâneo, e ele é reservado a áreas de difícil acesso ao cirurgião. Podem ser realizados procedimentos híbridos, em que ocorre o implante da prótese por meio da cirurgia. São tratamentos que têm maiores taxas de complicações e eles devem ser realizados em centros com experiência. O acompanhamento desse paciente, então, sempre manter a vacinação em dia. As atividades físicas são liberadas para CIVs pequenas e para CIV com correção total 2 a 3 meses após o procedimento. Para CIVs amplas com hipertensão pulmonar ou CIV corrigida com hipertensão pulmonar leve a moderada, os exercícios devem ser de baixa intensidade. E se o paciente tem arritmia após a correção, deve ser realizada a avaliação por um eletrofisiologista. Quanto à antibiótico profilaxia, então, seguindo o guideline de 2015 da Sociedade Europeia, deve ser realizado se houve um implante de material protético até 6 meses depois da cirurgia ou se ficou um shunt residual nessa CIV. E é isso, gente. Essa é a bibliografia que eu usei. Muito obrigada.